nós agradecemos, ó Pai, porque o Teu povo está reunido diante da Tua palavra, em assembleia solene, e o nosso coração, ó Deus, se alegra e se regozija nesse privilégio. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja exposta aos nossos corações e que o Senhor, ó Deus, traga a nós um entendimento das Escrituras, de forma que, ó Deus, o nosso coração seja tocado por ela e o Teu Espírito, ó Deus, opere de forma a nos conformar a essas verdades eternas. Cuida da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. Oramos assim gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, seguindo a nossa exposição no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Nós entramos aí na parte final. Agora vamos ler pela manhã os versículos 38 a 42. Mateus 5, 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Irmãos, nós temos visto aqui que o Senhor tem trabalhado ponto a ponto no seu sermão para desconstruir esse arranjo parasita que a tradição dos antigos fizeram em torno da lei de Deus, e que consistia em buscar ou procurar brechas na lei para que eles pudessem desenvolver um tipo de vida legalista, um tipo de vida dupla, que estava superficialmente apegada ao bem, mas no íntimo, no particular, era má e contrária ao espírito da lei. Então o Senhor, nós temos visto aqui, ele ponto a ponto, expondo o erro, confrontando a distorção que esses homens colocaram sobre a lei e estabelecendo a verdade, apontando para o verdadeiro sentido e uso da lei. Então, ao aprofundar a percepção dos seus discípulos a respeito das Escrituras, e é isso que o Senhor tem feito aqui, ponto a ponto, colocando ouviste que foi dito, a distorção que os fariseus colocavam, que partia das Escrituras, mas com uma percepção e um entendimento distorcido. Então ele vem corrigindo tudo isso. Então, quando ele aprofunda a percepção das Escrituras, o Senhor também está nos ensinando como devemos viver no mundo sob a ótica dessas instruções, desses princípios que o Senhor tem trazido aqui, resgatando o espírito da lei. E aí nós podemos dizer que a temática do ensino aqui é essa. Vocês vão lembrar, Tal como o sal e a luz são vitais para conter a corrupção e a degradação, trazendo gosto, luz e beleza, o cristão, como esse homem bem-aventurado e como sal e luz nessa figura, ele deve agir nesse mundo como o retardante da corrupção moral, como conservante do bem, como esse homem que é o promotor da paz, promotor do amor e da justiça, testemunhando então com a sua vida a verdade, trazendo luz às trevas. A verdade, nós vimos essa exposição, que essa testemunha ela tem a característica de trazer a
verdade. A verdade carrega esse sentido de luz que ilumina tudo mais à sua volta. Portanto, essa sessão ela procura trazer as vias práticas da vida cristã, esse ensino aqui, que o Senhor trouxe lá atrás, e é bom que nós recordemos dele. Está lá no versículo 13, nessa sessão, 13 a 16, que diz assim, Mateus 5, só voltar, versículos 13 a 16, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Veja o verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o que vemos agora nos versos 38 a 42 diz respeito a esse aspecto prático da vida cristã, que nos distingue dos demais homens deste mundo, como sendo discípulos de Cristo, que agem não segundo a justiça terrena e carnal, não segundo os ditames desse mundo, mas segundo a lei de Cristo inscrita em seus corações. Então, irmãos, nós partimos desse princípio básico e fundamental que nós temos visto aqui para expor essa sessão, de que Cristo é o padrão e a medida daquilo que devemos ser e imitar desse mundo, de forma que é com a nossa vida, é com o nosso procedimento no dia a dia, que mostramos que somos discípulos de Cristo, com o nosso proceder, com a nossa forma de lidar com as questões que nos assaltam, mas principalmente, e essa é a ênfase aqui, principalmente e especialmente com a forma como reagimos aos insultos, às provocações, às ofensas dirigidas a nós. É disso que o texto vai tratar aqui, verso 38 e 39. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. É interessante o que Riley, comentando esse texto, vai dizer. Ele diz assim: nesse trecho, encontramos as normas de nosso Senhor Jesus Cristo quanto à nossa conduta de uns para com os outros. Os que desejam saber como deveriam agir e sentir no tocante ao próximo, devem estudar com frequência esses versículos. Eles merecem ser escritos em letras de ouro. Esses versículos têm sido elogiados até mesmo pelos adversários do cristianismo. Irmãos, esse texto que temos diante de nós, verso 38 ou 42, se eles forem de fato colocados em prática em nossa vida, quando nós somos perseguidos, quando nós somos insultados, ou ainda quando recebemos provocações e ofensas, eles revelarão de uma forma muito mais forte a beleza e a grandeza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma muito potente, isso será manifesto ao mundo, porque a nossa resposta ao mundo, e até mesmo aqueles que fazem parte dessa família do pacto, quando agem de forma insultuosa contra nós, indecorosa, difamatória, grosseira,
A nossa resposta mostrará o poder do Evangelho em nos tornar homens mansos, como nós falamos na exposição das bem-aventuranças. Esse homem domado, domesticado pela graça para ser igual ao seu Cristo. Nossa resposta, nossa atitude para com o próximo demonstrará esse poder operante, agindo em nosso coração, moderando o nosso comportamento à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa é a primeira perspectiva que nós precisamos enxergar aqui nessa passagem. A igreja é chamada a ser testemunhas, ou a ser testemunha viva da verdade do Evangelho, irmãos. E isso se dá não apenas pelo que dizemos, mas também pela maneira como vivemos, como agimos. Então a nossa vida, ela deve adornar o Evangelho e mostrar ao mundo a sua beleza e poder transformador, de um homem iracundo, de um homem irado, de um homem que expressa o seu ódio, a um homem manso, dominado pelo Espírito do Senhor. Então é extremamente desafiador o que nós temos aqui diante de nós, justamente pela natureza que ainda temos abrigada em nossos corações e aliada à corrupção que existe no mundo. Irmãos, é extremamente desafiador o que temos aqui nessas palavras que vemos. Eu acho muito interessante o que Stott diz comentando esse texto. Veja: em nenhum outro ponto do sermão é mais desafiador, nenhum outro ponto do sermão é mais desafiador do que este. Nenhum outro ponto, a nitidez da contracultura é mais óbvia. E em lugar nenhum, nossa necessidade do poder do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, é mais constrangedora. Essa é a realidade do que nós estamos a observar aqui. Então, o que nos está sendo ensinado aqui, a gente precisa ter essa percepção de que não é algo que a nossa carne faz naturalmente, tá? Não é algo que às vezes nós amamos fazer sem nenhum tipo de desconforto ou mal-estar, mas é algo que somente pelo poder de Deus, movendo o nosso coração, podemos agir contra o ímpeto da nossa natureza dura e rebelde, que ao sermos afrontados, imediatamente essa natureza, ela clama por vingança, ela clama por uma resposta à altura, e muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, é uma reação desmedida. Na maioria das vezes nós não agimos dentro dessa condição. Nesse primeiro versículo, então, nós temos a base do ensino que fora distorcida aí pelos escribas e fariseus, que subscreviam essa tradição dos antigos, e usado para legalizar a vingança e dar vazão ao ódio, né, ira e todo tipo de retaliação desproporcional contra o próximo. É interessante que a declaração do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, conhecido aí como lei do talião, bastante difundida no Antigo Oriente Próximo, ela aparece no trecho das Escrituras. A gente vai ver algumas porções aqui de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Mas o principal intuito desse preceito mosaico, diferente dessa a caricatura deplorável que estava em vigência agora, era assegurar
que a punição para um crime acontecesse por meio de uma corte legal, constituída por autoridades legítimas e não de forma pessoal. E quando isso acontecesse dentro desses critérios legais, isso fosse de forma proporcional à ofensa recebida, cometida. Ou seja, ela tinha o propósito de controlar os excessos, de pôr limite, pôr freios a toda essa tendência natural do coração humano caído para a ira, para a cólera, para todo tipo de retribuição injusta e para a retaliação contra o próximo. E dentro desse contexto imediato onde ela foi dada, esse preceito então, ele deveria funcionar como esse excelente instrumento de freio para eliminar a vingança entre as famílias e entre as tribos do povo do Senhor. Imagine essa situação, imagine ilustrando isso. Alguém vai lá, corta a mão do meu irmão. Aí eu me sinto no direito de vingar meu irmão. Vou lá, me sinto à vontade livre, vou lá, corto a cabeça do ofensor, daquele que cortou a mão. Aí a família dele também, claro, se acha no direito de se vingar, não é? E vai lá e prepara um massacre à minha família. Imagina a proporção, como isso vai, essa cascata, onde isso vai parar. Então o princípio aqui é basicamente esse. Abra Levítico 24. Veja como o preceito visa refrear os excessos e conter a injustiça. Diz assim, Levítico 24, 17 a 22. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal, o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá o outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para os estrangeiros, como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Foi à luz deste pano de fundo que nosso Senhor apresentou este ensino, que o Senhor traz esse ensino, contrapondo a distorção dos fariseus e escribas a respeito desse princípio dado pelo Senhor ao seu povo. E o Senhor se contrapõe justamente dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Isso aqui é extremamente emblemático, irmãos, porque isso aqui, na mão de homens mal intencionados ou turvos de entendimento, trouxe muitas percepções erradas para a vida dos homens, socialmente, politicamente. Muitas distorções vieram a partir de uma falsa interpretação desse princípio aqui: não resistais ao perverso. O que Jesus está corrigindo aqui, e é bom que a gente se atente a isso, é o seguinte: o olho por olho e dente por dente, como nós lemos e já tocamos nesse ponto, ele foi estabelecido para os poderes constituídos por Deus em Israel aplicarem com justiça e refletindo essa justiça, não é? A ordem e o direito de quem fosse violado, e não para o homem individualmente, os homens, não é? Individualmente fazerem justiça com as próprias mãos,
como bem achassem melhor, como eles... Isso foi dado dentro desse propósito, dentro desse fim. Jesus está corrigindo aqui justamente isso. E é como se o Senhor estivesse confrontando esse tipo de pensamento, interpretação aplicado na prática, né, por muitos ali, dizendo: olha, vocês estão fazendo isso individualmente, vocês estão usando olho por olho, dente por dente, para agirem individualmente, dando lugar à vingança, como justiceiros, retalhadores, de forma desmedida, desproporcional, descabida, violando o direito, violando o princípio que está fundamentado por detrás de todas essas palavras, que é o amor. Que é o amor. Veja, desde o Antigo Testamento o Senhor tem estabelecido a base do relacionamento do seu povo, sempre apontando como modelo o relacionamento dele mesmo com o seu povo. Desde o Antigo Testamento o Senhor tem estabelecido a base desse relacionamento. E expressamente, irmãos, ele tem proibido a vingança como um meio de se obter satisfação pelo ultraje sofrido. O Senhor não permite isso no meio do seu povo, um tipo de sentimento vingativo, um sentimento que expresse esse sentimento de retaliação, como quem pensa em fazer justiças com as próprias mãos, nesse sentido aqui. Abra Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás. Veja que interessante, o que está ligado a essa ordem de não se vingar? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Provérbios 20, abra Provérbios 20, 22. Provérbios capítulo 20, 22 diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Mais adiante, Provérbios 24, verso 29. Provérbios 24, 29. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. O princípio que o Senhor está, então, resgatando aqui é o princípio da moderação em nossas relações uns para com os outros. É o princípio da confiança e da fé na providência do nosso Deus, que é justo e que os seus olhos estão sobre toda a terra, sobre todos os homens. Então, esse princípio está sendo resgatado aqui sobre a nossa relação de uns para com os outros. E essa relação deve ser pautada no amor, na equidade, vivida de forma equilibrada, dentro dos termos do amor, da honra e da misericórdia, em observação àquilo que nós já falamos, né? Em observação ao 6º mandamento. Está tudo aqui permeando essa realidade. É interessante como isso não pode, não podemos perder de vista isso. E às vezes esses sentimentos que nutrimos em nossos corações quando somos ofendidos, quando recebemos algum tipo de insulto,
É um sentimento pecaminoso, é um desdobramento pecaminoso do nosso coração. Você não comete assassinato só não tirando a vida do próximo ou não odiando em seu coração, mas o ponto aqui é agindo positivamente na promoção do seu bem, exercendo amor, graça e misericórdia. Veja como essas coisas estão ligadas, não é? Veja como isso está ligado. E é interessante a perspectiva dos autores inspirados no Novo Testamento, como Paulo. Em Romanos, abra a sua Bíblia em Romanos 13, 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não, veja o último versículo aí, verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja como é colocado aqui essa realidade da antítese entre a vida cristã, a vida dos filhos de Deus nesse mundo, com a vida dos ímpios, a vida daqueles que não pertencem ao Senhor. E o ponto é esse de distinção: o cristão não busca a sua própria honra por meio de vingança, por meio de retaliação, de contendas desmedidas e desmoderadas, mas ele confia no Deus da justiça, que ele serve e que cuidará da sua causa com equidade e com retidão. Cristão, dentro desse princípio que estamos vendo aqui, ele não é esse homem contencioso, esse homem com um espírito inclinado a retaliação, a vingança, me dá, isso é meu, e não. Ele é um homem que ainda quando ele sofre o insulto, quando ele sofre a perda, ele se cala e confia na boa providência do Senhor. O ímpio não é assim. O ímpio não confia em Deus para lhe valer, não é? Quando ele sofre um insulto, quando ele é ofendido, imediatamente ele se precipita em contendas, ele se precipita em fazer o mal, em ferir o outro, vive buscando meios ou formas de parecer estar sempre por cima da situação, né? Saí bem dessa situação aí, viu? Falaram isso aí de mim, eu fui lá e ninguém mexe comigo. Esse é um espírito ímpio. Nós não podemos nutrir isso em nosso coração. Você e eu não vemos isso na atitude e nas respostas que o Senhor Jesus deu aos seus algozes. Ou vemos? Não vemos. Nós não somos assim. Nós não vemos esse exemplo vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, quando insultado e ferido, ele se manteve calado. É interessante aí o texto paralelo que temos, embora seja um pouco longo, mas é interessante esse complemento que temos aqui. Veja,
Lucas 6, abra Lucas 6, verso 27 a 36. Vou ler para a gente agilizar, venha atento. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Do amor ao próximo, verso 32. Se amais, isso aqui é interessante, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores, nós vamos ver isso mais adiante, né, na exposição, porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno. Veja que ponto nós temos aqui, Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O parâmetro e o padrão é Deus. O fundamento para o qual aponta a nossa fé é Deus. Nossa fé é estabelecida sobre esse princípio, e nós devemos trabalhar ativamente, contando com a graça do Senhor, para imitá-lo em nossas vidas. Irmãos, eu queria que vocês entendessem e percebessem isso aqui. Essa não é meramente uma expressão de um espírito altruísta. O mundo também age e expressa determinada bondade com aqueles que também agem de bondade para com eles. Isso não é meramente essa expressão de um espírito altruísta, mas a manifestação visível do poder de Deus agindo no coração regenerado do homem, dando-lhe o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito do seu Senhor, de confiar no cuidado soberano do Pai, ao dizer: seja feita a tua vontade, a sua vontade. Então, o que significa essas palavras? O que essas palavras significam para nós? O que elas têm a nos ensinar? Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Significa que nós não devemos e não podemos revidar um insulto com outro insulto. Embora pareça, né, que seja isso que a pessoa mereça, né? É isso que parece? Mas não devemos revidar um insulto com insulto, devolver a ofensa. Interessante aqui a relação que o Senhor está colocando, de dar um tapa na face direita e virarmos também a outra. R.C. Sproul, comentando os detalhes históricos desse versículo, ele argumenta que, curiosamente, a maioria das pessoas no mundo são destras. A população de canhoto no mundo está por volta aí de 10%, bem pequena. Então, a pergunta seria essa: como então
poderíamos ferir o indivíduo na face direita se ele estivesse na nossa frente, né? Já reparou? Já pensou nessa realidade? E ele ilustra ela no comentário dele, ele em uma aula tentando ilustrar isso na frente de alguém para os seus alunos, né? Alguém direito, de frente com alguém, ferir a face direita. Então esse tipo de ferimento aqui era feito com o dorso da mão, com o dorso da mão, e ele representava um gesto mais elevado de insulto da época. Era um insulto extremamente agressivo. Alguém se colocar à frente de outra pessoa e desferir esse tapa com o dorso da mão. Se você quisesse insultar alguém de forma muito grave, você fazia isso, ia lá e... Portanto, o ponto aqui, Jesus ele está falando sobre insultos mesmo, calúnia. E, irmãos, isso tem uma grande aplicação para nós aqui. Talvez o insulto hoje ele não ocorra com o dorso da mão, como era lá, comum, mas com palavras, com comportamentos, com atitudes, gestos desrespeitosos que nos ofendem, que trazem ultrajes a nós, ferindo a reputação e tudo mais. Isso normalmente e grandemente é feito pela internet, A gente vê como pessoas estão fazendo isso de forma livremente, ou ainda com conversinhas, falando mal. O insulto, esse tipo de insulto e calúnia aqui, hoje, pode não vir dessa forma, pode não vir com um tapa no seu rosto, propriamente dito, mas pode vir dessas formas. Alguém falando algo, agindo com um comportamento ofensivo. A pergunta aqui é: como devemos reagir a isso de forma cristã? Como devemos lidar com essas ofensas? Jesus aqui está condenando o espírito de ódio e de desejo de vingança. Ele está dizendo: não resistais ao perverso com medidas que emanem de uma disposição que é o oposto do amor, do perdão e da brandura. Não estou dizendo que isso aqui é fácil, simples e tranquilo de se fazer. Não. Como nós falamos no início, a inclinação natural da nossa carne não é essa, irmãos. Não é essa. E você sabe muito bem que não é. Não é essa. O que Jesus ensina aos seus discípulos aqui é que este princípio, embora pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, ele não é aplicável aos nossos relacionamentos pessoais. E lá já viu essa expressão? Olha, lavei minha alma. Já viu? Quando alguém descarrega toda essa maldade contra aquele que lhe provocou. O princípio cristão, o princípio bíblico que o Senhor está resgatando aqui é esse: por mais que nos custe sofrer afronta, nosso relacionamento com o próximo deve se basear no amor, na bondade, na misericórdia. Assim como Deus age para conosco, também devemos agir para com os outros.
Portanto, o nosso dever como discípulos de Cristo, como aqueles que são chamados como seus discípulos, nosso dever com aqueles que nos prejudicam nunca é a vingança, nunca deve ser a vingança, mas o ônus que nos coloca a depender de Deus e dos meios que Ele estabeleceu para julgar isso. É interessante esse tipo de abordagem que essa sessão aqui está fazendo e o tipo de abordagem com relação a esse ensino que a próxima sessão vai fazer. O amor cristão aqui nesse trecho que estamos vendo, ele é apresentado em termos negativos, ou seja, com aquilo que ele deixa de fazer, deixando de promover a retaliação, deixando de promover a represália ou a vingança pessoal. É isso que significa dar a outra face, é o amor deixando de agir de forma vingativa, é sofrer o dano confiando em Deus e sua justiça. Porque, irmãos, nossa vingança é desmedida, nossa vingança é desproporcional, porque ela é banhada pelo pecado que habita em nossa natureza. Você nunca vai conseguir executar de forma justa isso. Por isso a palavra do Senhor nos ensina a deixar a vingança com Deus, entregar a Ele, Ele vingará retamente, Ele fará de forma justa, retribuindo. Abra Romanos 12. Romanos 12, versos 19 a 21. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira aqui significa literalmente, deixa a ira com Deus. Dai lugar à ira aqui não é você dá lugar à sua ira e ir lá e agora sim. Não, deixe a ira com Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Irmãos, parece que em alguma medida, quando a gente está lendo aqui e está expondo esses princípios e o que nos é ordenado pelas Escrituras, parece que nós estamos falando de coisas como se fosse um discurso, sabe, banal, uma coisa assim, que eu tivesse, ou que o Senhor estivesse falando de forma legalista: não, faça isso, faça aquilo. Não é. Tudo, absolutamente tudo que o Senhor nos exige como seus discípulos, Ele mesmo viveu e cumpriu em sua vida de forma plena. Ele não fala de um princípio aqui meramente da boca para fora, de palavras vazias, de forma hipócrita, mas ele fala: dê outra face. Ele deu. Não responda à ofensa, não se vingue. Assim ele agiu. Nós vamos ver na segunda parte do sermão da noite, quando os algozes, quando aqueles soldados romanos estavam perfurando suas mãos e pés, ele orava ao Pai: Senhor, eles perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós não estamos aqui lidando com alguma coisa, isso é
um discurso legalista. Não é. É um princípio que nos distingue desse mundo, que nos coloca e nos identifica com o nosso Cristo, com esse reino. E esse princípio deve ser estabelecido nisso quando recebemos afronta. Deus é o vingador do seu povo, a vingança pertence ao Senhor. Não queira tomar isso da mão de Deus e ir lá, não, eu vou fazer isso, vai acontecer. Não. Por outro lado, e a gente não pode deixar de tocar nisso, né? Talvez essa seja a parte mais difícil aqui. Por outro lado, não resistir ao perverso não significa consentir com o mal ou não se opor ao mal de forma nenhuma. Como, por exemplo, a legítima defesa em caso de uma violência contra a nossa casa, contra os nossos filhos e esposas. Quando alguém tentar um mal direto contra nós mesmos e outros, a fim de tirar nossa vida, nesse sentido, cabe a nós, principalmente aos homens, agir com determinada força que neutralize o mal. Isso está embutido naqueles deveres do 6º mandamento que nós temos na lei, né? E que fica muito claro ali exposto nos nossos documentos, no catecismo maior. Nós devemos, irmãos, ser sóbrios o suficiente para entender aqui que a lei de não resistir ao perverso não revoga a lei da autopreservação e o cuidado que devemos ter com as nossas famílias. Uma linha aqui bem... Mas nós não podemos confundir isso. Eu acho muito interessante o comentário de certo autor, que ele diz: nós devemos evitar o mal e podemos resistir a ele até onde isso seja necessário para a nossa própria segurança, mas não devemos pagar o mal com o mal. Esse é o princípio que está sendo corrigido aqui. Não devemos guardar ressentimentos, nem nos vingar, nem tentar nos igualar àqueles que nos tratam de maneira injusta, mas devemos ser melhores do que eles, perdoando-os. Calvino, comentando isso, ele vai dizer algo muito interessante também, que faz coro com isso. Ele diz: Cristo restringe nossas mãos, assim como nossas mentes, da vingança, mas quando alguém tem o poder de proteger a si mesmo, os seus e a sua propriedade de ferimentos, sem exercer vingança, e o ponto aí é esse, as palavras de Cristo não impedem de se desviar gentil e inofensivamente para evitar o ataque ameaçado. Consegue entender essa relação que o Senhor está colocando aqui, de resistir o perverso, mas de ao mesmo tempo não agir de forma pecaminosa, com vingança, com ódio, com a intenção de retalhar e de se vingar do mal sofrido? O princípio está sustentado, como falamos no começo, no nosso padrão, que é Cristo, na vida que Ele viveu, na forma como Ele reagiu a essas coisas, sem dolo, sem pecar, sem procurar o mal e a vingança daqueles que lhe feria. Primeira carta de Pedro, abra. Primeira carta de Pedro 2, versos 21 a 23, vai dizer assim. 1 Pedro 2, 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo
sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora veja, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revitava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, nós temos um Deus, nós fazemos parte do povo da aliança, que o Deus que estabeleceu essa aliança diz: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Nós contamos com os olhares retos, santos, justos do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Por que às vezes nós tentamos tomar isso da mão de Deus? É incrível como às vezes a gente, olhando e expondo essa realidade aqui, nós vemos resistências com relação ao que está sendo feito aqui, ao que está sendo ensinado aqui. Como que se nós fôssemos os nossos próprios vingadores, nós fôssemos aqueles que devem. Não somos, nós não somos instruídos a isso. Não somos. Essa deve ser a nossa postura diante do ultraje e das ofensas que recebemos. É interessante aí como o Senhor ilustra isso aqui, anexando ao conceito de dignidade, dessa dignidade ofendida, vista aí no verso 39, anexando mais 3 realidades nos versos 40 a 42, que tocam a nossa vida e que precisam ser vistas dentro desse princípio. Versículos 40 a 42 vai dizer, anexando aí essas realidades: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O Senhor amplia essa ilustração, estendendo a esfera de alguns direitos, como bens, liberdade e até mesmo os recursos financeiros. E o ponto aqui, irmãos, é que antes de nos atentarmos para a literalidade dos detalhes que envolve a túnica, a capa, andar 2 milhas e dar ao que pede, a atenção está sobre o princípio que envolve essas ilustrações, e o princípio é: sofra o dano. Sofra o dano. Se alguém tem alguma demanda contra você e procura rever isso, de alguma forma, o exemplo aí, né, que é colocado aí como se fosse a parte interior da vestimenta do homem, a túnica, dê a ele também a capa, a parte externa. Dê a ele, não, alguém dispondo, né, eu quero a sua camisa, dê a ele o casaco também. O princípio ilustrado aqui é exatamente esse. O princípio aqui aponta para essa realidade. E aí a gente vê algumas situações lamentáveis acontecendo, às vezes até mesmo dentro da igreja, como acontece lá em Coríntios. Eu estava vendo um comentário do reverendo Ageu Magalhães sobre determinadas questões eclesiásticas,
E ele estava contando que alguém, né, dentro da igreja, partindo de um princípio que é contrário à nossa Constituição e contra as Escrituras, né, claro, colocando mulheres para pregar, né, a igreja. E aí alguém se reuniu, foi lá e resolveu processar. Aconteceu alguma coisa ali, eu não lembro bem, que acharam indevido nessa relação contra a outra pessoa e foram para processar. Chegando lá, o juiz, a pessoa que estava responsável pela situação, lavrou o texto de Coríntios, se não me engano é 6, não coloquei aqui, falando: vocês não têm condições de entre vocês julgarem isso, estão levando isso para ímpios fazerem. Como vocês esperam julgar o mundo e os anjos? Vocês não têm discernimento para fazer valer a palavra do Senhor no próprio meio de vocês, como tem, né, os tribunais da nossa igreja. Isso é legal, a liderança reunida fazendo a coisa valer, a palavra do Senhor. Vergonhoso. O que o Senhor está apontando aqui, o ensino é: se a disputa é pela camisa, dê também o casaco. Mas não faça com que o nome de Cristo seja profanado entre os gentios. Não faça com que a noiva de Cristo seja vista de forma, sabe? Você não gosta que a sua esposa seja mal vista ou vista como alguém, sabe? Vocês entendem? Da mesma forma, a igreja de Cristo não deve ser exposta assim. Eu quero, é meu direito, me dá, e pisa num, e ofende o outro, e vai, até onde, até quando? Irmãos, tudo que você pode ganhar de bens por direito aqui nessa terra vai apodrecer e vai queimar no fogo. Você pode lutar por coisa que vale milhões aqui, vão apodrecer, vão queimar no fogo. É interessante que Matthew Henry, ele comenta isso aqui dizendo: neste caso, em lugar de procurar a lei como uma forma de vingança, e veja o princípio aqui, tá? Eu não estou abolindo isso, e o Senhor também não está abolindo isso, mas veja o propósito, a disposição do coração aqui, tá? Veja, nesse caso, em lugar de procurar a lei com uma forma de vingança, em lugar de exibir uma contra-acusação ou resistir ao máximo na defesa daquilo que é seu direito indiscutível, deixe-o levar também a capa. Se a questão for pequena, algo que possamos perder sem o dano considerável a nossas famílias, é bom sujeitarmos-nos a isto pelo bem da paz. Pelo bem da paz. E da mesma forma, segue os outros princípios, né, apontando para isso: sofra o dano. Da mesma forma, se alguém lhe obrigar a fazer uma tarefa para ele, como é colocado aqui, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá 2.
Apontamento é esse: alguém é obrigado a fazer alguma tarefa para ele ou servi-lo. Não reclame, mas coloque-se duplamente à disposição, em lugar de brigar com ele. Nós não podemos, irmãos, nutrir esse espírito de animosidade em nosso coração, nutrindo esse sentimento. Não diga, como esse autor coloca: eu faria isso se não fosse obrigado a isso, mas detesto ser forçado. É melhor servirmos a ele do que servirmos ao nosso próprio desejo de orgulho e vingança. E o exercício que o Senhor está nos impondo é justamente isso, para matar, para mortificar esse sentimento pecaminoso dentro de nós, esse orgulho. Não, eu não vou fazer isso porque ele está só de raiva também, eu não vou fazer, né? É melhor servirmos aos nossos próximos do que servirmos aos próprios desejos de orgulho e de vingança. O resumo de tudo isso é que o cristão, nós, como cristãos, não devemos ser conhecidos como litigiosos. Não é? Mas se a ofensa for tal que exija que procurem reparação, que seja com uma boa finalidade. Esse é o princípio, e sem o pensamento de retaliação ou vingança. Embora não devamos motivar e procurar a ofensa, nós devemos enfrentá-la alegremente, no caminho do dever, e aproveitá-las ao máximo para a nossa santificação. Esse é o propósito. Por último aí, assim também sejamos em atender o pedido dos que têm necessidade. Não desviemos deles, não desviando deles, não nos desviando e não nos evadindo de fazer o bem que podemos fazer, mas exercitemos a bondade, a misericórdia, como também recebemos em nossas vidas, abdicando do egoísmo tão comum à nossa natureza caída. Eu quero concluir aqui, irmãos, te chamando a atenção para alguns pontos que temos aqui. Primeiro é que você perceba como aqui nós temos um princípio que difere de qualquer coisa que você pode encontrar no mundo ou em outra religião, que é o princípio de sofrer o dano, dar a face, de abrir mão da disputa, quando nós como cristãos entendemos e aplicamos isso à nossa vida, o nosso testemunho orna o Evangelho de tal forma que o mundo é constrangido a calar-se e admirar a beleza de Cristo em nós, por meio da nossa fé, por meio da forma como nos portamos. E o motivo e a razão pela qual devemos agir dessa forma é justamente esse: Ele nos ensinou a sofrer o dano, Ele mesmo sofreu, Ele sofreu o dano maior em nosso lugar. Foi Ele que abriu mão do seu direito de glória e majestade para assumir o lugar de pobres miseráveis como eu e você.
Ele mesmo sendo Deus, esse Deus inexpugnável, sabe? Esse Deus contra o qual não se pode guerrear, que não se pode ferir, que não se pode desferir insultos. Ele mesmo se permitiu ser ferido, ser tocado e sofrer a afronta. Foi ferido e morto em nosso lugar. Esse texto nos chama e nos convoca a que confiemos na justiça e retidão do Senhor, que diz: minha é a vingança, minha é a retribuição. Esse texto nos chama a atenção para essa realidade de que nós somos guardados por um Deus santo e justo, e que o nosso direito é guardado diante dele. E que ainda que venhamos a recorrer a esses meios que ele mesmo estabeleceu, meios ordinários, meios comuns, que o nosso espírito, que o nosso sentimento não seja ir a determinada instância a fim de nos vingar, a fim de retalhar, a fim de trazer dano ao próximo. E confiemos na boa mão providente do Senhor. Isso nos instiga a isso. Reaja com graça, irmãos. Volto a dizer, nem sempre é simples e fácil, mas reaja com graça, assim como seu Pai, nosso Pai Celeste, não é? Ele age com graça aos insultos do pecado que eu e você cometemos contra Ele. Reaja com graça, com bondade. Que a sua justiça seja uma justiça que ame. Nós vamos ver isso mais tarde. Que essa justiça ela esteja permeada por esse amor que deixa de se vingar, que deixa de retalhar e que promove o bem aos que te ferem. Veja como a coisa vai apertando. Na próxima sessão nós vamos ver isso. A vida cristã não se resume a só deixar de fazer o mal aos que nos ferem, mas ela consiste em fazer o bem a ele. Você não encontra isso em nenhum outro lugar onde o Evangelho não tenha tocado com o seu poder. Você não encontra isso em outro lugar que o Evangelho não tenha transformado, que o Evangelho não tenha agido com poder. E por último, como discípulos de Cristo, nós devemos ver por detrás desse ultraje a mão de Deus nos educando, a mão de Deus nos santificando, nos tirando o orgulho, o espírito mesquinho, o espírito de vingança. E nós devemos olhar para todas essas coisas que vimos aqui à luz do texto de Romanos, entendendo que tudo isso serve para o nosso bem, porque nós estamos guardados na mão de um Deus justo. De um Deus justo. Não tenha, irmãos, em seu coração, não tome a vileza do outro como padrão para a sua conduta. Ele agiu assim, ele fez isso. Não use a maldade, a vileza carnal do outro como padrão para você agir. Você tem outro padrão. Nós temos outro padrão.
é o padrão de Cristo, das Escrituras. Vamos orar. Pai bondoso, como é desafiador, Senhor, a nós, homens, manchados pelo pecado, em um corpo que ainda habita o pecado, Senhor, ouvir essas palavras, como é desafiador, Senhor, quando olhamos para nós e para o mundo, vivermos essa verdade. Por isso, Senhor, nós recorremos a Ti e confiamos inteiramente na Tua graça, na Tua bondade e misericórdia, no Teu poder, no Teu Espírito que habita em nós, para nos guiar em santidade nessa vida. Nos abençoa, Senhor, nos abre os olhos quanto a essa realidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé.